Olá, eu sou o Lucas Machado, o filósofo que ri, e hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre o meu curso Como Somos Livres em Games, e por que esse curso talvez pudesse interessar pessoas que gostam de filosofia. Bom, a princípio, talvez para muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão mais envolvidas no meio da filosofia, pode parecer que algo como games é um assunto potencialmente muito longínquo, muito remoto, que não teria muito a ver com qualquer discussão filosófica, né? A gente tende a associar o game como uma espécie do entretenimento mais raso, mais imediato, assim, talvez de sair por aí atirando em pessoas, ou atropelando gente em carros, ou no máximo fazendo pontinhos, estourando doces, ou fazendo linhas de Tetris, né? Pelo menos essa é uma visão que se tem muito generalizada de games, geralmente, né, para as pessoas que não têm mais proximidade com eles. Mas uma das coisas que eu quero mostrar com esse curso é que nada está mais longe da verdade, né? Na verdade, se a gente for analisar bem games, eles e conhecer alguns exemplos de games que nós temos hoje, nós veremos não apenas como eles têm uma complexidade filosófica muito grande, como também eles podem ser compreendidos como maneiras fundamentais da gente exercer a nossa liberdade, né? O que é uma coisa bastante importante também, porque justamente outras das visões comuns que se tem sobre games, né, que eles seriam uma espécie de ferramenta de alienação, porque a pessoa vai lá, se isola da realidade simplesmente, esquece o mundo exterior e faz isso como uma espécie de fuga da realidade para viver numa ilusão onde ele pode ser tudo aquilo que ele não pode ser na vida real, né? E para mim, justamente também, isso é uma simplificação muito grosseira que impede a gente ver também que há um potencial libertador dos games, que há um potencial ali para realmente nos contribuir para que a gente não apenas sinta, mas que a gente seja efetivamente livre de diversas maneiras, né? Para que a gente tenha um espaço de liberdade ali e de exercício da nossa própria liberdade, por meio da qual a gente possa compreendê-la melhor, inclusive, compreender melhor em que consiste essa experiência de liberdade, né? Então, parte da ideia do curso era, por um lado, tornar o games um assunto filosoficamente interessante para aqueles que gostam de filosofia, né? Permitir que as pessoas que gostam de filosofia possam ver alguns dos aspectos filosoficamente interessantes dos games, particularmente no que diz respeito a como eles nos permitem compreender a nossa própria liberdade humana, compreender dimensões fundamentais da nossa liberdade humana e de em que consistem as atividades em que nós somos realmente livres, né? Em que nós nos sentimos verdadeiramente livres. Por outro lado, eu também queria mostrar para as pessoas que gostam de games como compreendê-los com um olhar filosófico pode aprimorar, enriquecer a experiência que a gente tem desses jogos e a compreensão que nós temos do nosso próprio prazer que nós temos por jogar, né, ao jogar. Então, quer dizer, o que está por trás desse prazer, desse sentimento de realização, ou dessa espécie, às vezes, até de êxtase que a gente tem ao jogar um game, ao estar realmente imerso em um game, né? Por que que games podem parecer coisas tão maravilhosas de se fazer para quem gosta de jogar? E eu acho que a filosofia, nesse caso, também pode contribuir para as pessoas que gostam de games, para elas terem uma compreensão melhor dessa experiência que elas têm ao jogar, né? E entender justamente por que, que essa experiência pode ser tão enriquecedora para a vida delas e o que elas podem tirar para a vida delas de enriquecedor dessa experiência, né? Para além do próprio jogar o jogo, o que, que isso permite elas compreenderem melhor do tipo de atividade em que elas podem ser livres e que elas poderiam estender, ampliar para a maneira com que elas enxergam, inclusive buscam realizar outras atividades também, né? Como compreender o que no jogo é libertador e como de alguma maneira, por meio dessa compreensão, tentar até mudar a maneira com que a gente se relaciona com outras atividades para além do jogo, de modo que elas também possam nos fornecer essa sensação de liberdade, né?
Então, eu sei que talvez a princípio o tema pareça algo estranho, eu tenho a impressão que algumas pessoas não compreenderam muito, algumas até me disseram isso explicitamente, mas Lucas, afinal, o que que você está querendo fazer com esse curso, né? Como somos livres em games? Como assim? É para quem gosta de filosofia, para quem gosta de games? O que que exatamente vamos extrair disso, né? E eu agradeço inclusive para as pessoas que falaram isso, porque me motivou a fazer esse vídeo para explicar um pouco melhor. Mas eu acho que se resumiria, se eu tiver que resumir muito, e em um vídeo de menos de 10 minutos, o que é algo muito difícil para mim, seria basicamente isso, né? Eu quero, por meio desse curso, mostrar para as pessoas que gostam de filosofia que os games são objetos de interesse filosófico, que vale a pena fazer uma reflexão filosófica sobre os games, e os games enriquecem a nossa compreensão sobre determinadas questões filosóficas, sobre determinados temas caros à filosofia, como o tema da própria liberdade. E, por outro lado, eu queria que as pessoas que gostam de games pudessem ver como a filosofia pode, inclusive, contribuir, aprimorar a compreensão que eles têm desses jogos, da sua própria atividade de jogar, e por meio dessa compreensão enriquecer não apenas a sua experiência de jogo, mas também a maneira com que elas compreendem outras atividades na sua vida, né? Expandindo aquilo que elas compreendem sobre a liberdade que elas têm ao jogar para outras dimensões, para outras atividades, para a maneira com que elas compreendem aquilo que permitiria elas serem livres e que faria elas se sentirem livres em outras atividades também, né? E eu acho que esse é um exercício muito importante, pode ser muito legal, inclusive. E é claro, eu também pretendo mostrar alguns dos aspectos problemáticos e como esse potencial libertador do game também pode ser mobilizado para resultar em efeitos negativos, alguns dos quais a gente até já falou, né? Mas sem que isso diminua, sem que isso negue de toda maneira esse potencial libertador dos games e esse potencial de nos trazer compreensões, de nos trazer novas maneiras de entender, uma compreensão mais profunda sobre a nossa própria liberdade, né? Sobre aquilo em que consiste a nossa liberdade humana e em quais atividades são aquelas em que que nos permitem ser verdadeiramente livres e por que os jogos podem contribuir muito para que a gente possa compreender que tipo de atividade nos faz nos sentir livres, né? E por quê? Bom, mas era isso que eu queria falar para vocês com esse vídeo. Nos próximos dias eu ainda pretendo fazer outros vídeos e outros conteúdos para divulgar o curso. Eu espero que vocês gostem e quem gostou, vê lá o link na bio. Não sei nem se eu estou apontando direito, não faz sentido apontar num vídeo do Instagram, né? O bio só tá lá. Enfim, se inscrevam na bio no curso se vocês gostaram da ideia, se agora compreenderam melhor. Eu espero ver vocês lá. E é isso, gente. Até a próxima.